Hoje tem Fla-Flu no Maracanã, é o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca e o Léo Ortiz, que foi apresentado ontem, já está à disposição para o Clássico. Desde o ano passado, o Flamengo tenta a contratação do Léo Ortiz, que estava no Bragantino. E o final feliz ficou para os últimos dias da janela de transferências. Foi um pouco desgastante assim para mim, não com as pessoas, mas sim com ter que estar treinando e jogando com tudo isso acontecendo. Mas como eu disse, eu tinha muita confiança de que daria certo. Léo Ortiz chega para brigar por uma vaga na defesa titular do Flamengo. Mas a missão não vai ser das mais simples, até porque os zagueiros do elenco têm dado conta do recado. Atualmente, a dupla de zaga titular é formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Em 2024, o time principal do Flamengo só tomou um gol e num jogo que nem era oficial. Foi no amistoso contra o Orlando City, pela pré-temporada nos Estados Unidos, que terminou em 1-1. Eu venho para agregar, cara. Eu acho que para que tenha mais jogos sem sofrer gols, esse é o meu objetivo, ajudar nesse sentido. O nome do Léo foi um pedido específico do técnico Tite. Quando comandava a seleção brasileira, ele convocou o zagueiro algumas vezes, inclusive para a disputa da Copa América em 2021. Ele foi o primeiro treinador que me levou à seleção brasileira, né? Por 3 vezes, então acredito que ele tenha muita fé no meu trabalho, no que não só na parte de campo, mas como pessoa também, pelo que ele me conhece. O novo camisa 3 foi relacionado para o Fla-Flu de hoje, pela semifinal do Carioca, mas deve começar no banco de reservas. Gabigol não treinou com o grupo pelo 4º dia seguido e, assim como Wesley, é desfalque. A tendência é que o Flamengo vá a campo com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. É isso aí. Vamos falar sobre Campeonato Carioca, porque teremos um Fla-Flu no Maracanã, né, amanhã à noite. Vamos trazer informações dos dois times, começando com informações do Flamengo, com a Lívia Laranjeira. Chega mais, Lívia! Fala, Diniz, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado com a gente no Troca. O Flamengo apresentou oficialmente na tarde dessa sexta-feira aqui no Ninho do Urubu o zagueiro Léo Ortiz, que assinou contrato por 5 anos, vai vestir a camisa 3 rubro-negra. O zagueiro era um desejo antigo do Flamengo, o clube tenta a contratação dele desde o ano passado e foi uma negociação longa com o Bragantino, né? Foi uma negociação difícil, os valores foram difíceis de ser acordados, mas a diretoria se esforçou muito para trazer esse jogador porque entende que ele é um desejo do técnico Tite. O Marcos Braz, na apresentação do Léo aqui no Ninho, falou inclusive que o Tite não tinha outros nomes para a posição. Ele queria especificamente o Léo Ortiz. O Tite confia no jogador, o Tite já trabalhou com o Léo na seleção brasileira, convocou o Léo algumas vezes, inclusive para a disputa da Copa América em 2021. E o Léo Ortiz falou sobre essa relação dele com o técnico do Flamengo. Então vamos ouvir esse trechinho da entrevista do zagueiro. Ele foi o primeiro treinador que me levou à seleção brasileira, né? Por 3 vezes, então acredito que ele tenha muita fé no meu trabalho, no que não só na parte de campo, mas como pessoa também, pelo que ele me conhece durante o tempo que a gente trabalhou junto. E estou ansioso para poder cada vez mais me adaptar ao estilo que ele coloca dentro de campo, que acho que bate muito com as minhas características. Até por isso foi um pedido dele. Então fico muito feliz e estou ansioso para poder estar cada vez mais adaptado ao que ele pede. O Léo já está inscrito, toda a burocracia já foi resolvida, ele já pode vestir a camisa rubro-negra e ele está com ritmo de jogo, né? Porque ele vinha jogando no Bragantino. Então ele está treinando normalmente, inclusive depois da entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu, ele foi direto para o campo, porque o Flamengo está encerrando a preparação para a semifinal do Carioca, enfrenta o Fluminense nesse sábado no Maracanã. Mas a tendência é que nesse primeiro momento ele fique no banco de reservas como opção mesmo. O Tite deve continuar escalando Léo Pereira e Fabrício Bruno. Então, só para lembrar, Flamengo enfrenta o Fluminense, semifinal do Campeonato Carioca nesse sábado às 9 da noite e já deve ter Léo Ortiz relacionado entre os jogadores rubro-negros. Tá certo, Diniz? Volto com você, bom programa. Obrigado, Lívia, pelas informações do Flamengo. Léo Ortiz, então, reforço que chega em princípio para o banco de reservas, né? Porque a zaga do Flamengo nesse momento está muito bem formada, né? Tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira
vivem um bom momento. A defesa do Flamengo tomou 2 gols só na temporada até aqui. Então, em princípio, né, até pela questão da justiça, o Tite preza muito pelo grupo. Imagino que não vai ter que esquentar o banco um pouquinho antes de começar a jogar como titular ou conquistar essa vaga aí no decorrer dos jogos, né? O Tite fala muito sobre merecimento. Como ele chegou agora, não dá para sentar na janela ainda, né, Jéssica? É normal, acho que tem tudo a ver com o estilo do Tite. Ele sabe o momento exato. Ele sabe que o futebol mesmo vai proporcionar o momento do Léo Ortiz ter sua oportunidade, quando um jogador sentir ou quando for suspenso por cartão amarelo, que é muito normal pela posição, né, de zagueiro. Então, o Léo Ortiz vai ter o seu momento de entrar no time, sem dúvida alguma. E a zaga do Flamengo está muito bem. Não faz nem sentido mudar agora porque chegou o Léo Ortiz. O Flamengo já conta com 2 jogadores excelentes para a posição, que se dão muito bem por ali, que se conhecem muito bem. É um setor defensivo que sofreu 2 gols desde o início da pré-temporada. Acho que o Flamengo sofreu só 2 gols. Então é um aproveitamento incrível de uma linha de defesa. Não tem porquê hoje o Tite promover uma mudança forçada. Mas o Léo Ortiz, sem dúvida, vai naturalmente ter sua oportunidade. Se a gente lembrar no passado, o Everton Cebolinha ganha a titularidade no momento em que o Bruno Henrique sai do time por cartão amarelo, se não estou enganado. Então ele teve o 3º cartão amarelo, sai do time por um movimento natural do futebol, o Cebolinha entra e aí começa a jogar tão bem que aí disputa a posição e ganha naturalmente. Essa questão da hierarquia, né, que o Tite costuma impor nos times que ele dirige, você conhece bem, né, Alex? Ele é muito burocrático nesse aspecto, assim, não costuma saltar etapas, né? Ele não pula, até faz parte. Lógico que se a defesa não estivesse jogando bem ainda, né? E acho que até o próprio Ortiz, ele chega numa maneira que ele sabe que daí ele vai brigar por essa posição. Por mais que é um pedido do treinador, não quer dizer que esteja lá realmente firmado que ele vai ser titular. E tem o Davi Luiz ali ainda também. Tem tudo para ser titular, né? Tem tudo para ser. Mas não é uma garantia. E qualquer dessas zagas que se formar, vai ser uma grande zaga. Então, realmente, eles ganham. O sistema defensivo ganha-se muito, mas o Tite, eu tenho certeza que ele vai respeitar esse processo e o Léo Ortiz vai acabar entendendo muito bem. E o Léo Ortiz, ele foi escolhido a dedo pelo Tite claro, pela capacidade de marcação, mas acho que principalmente pela facilidade que ele tem para sair jogando. Que é um atleta que tem essa técnica mais apurada. Então, provavelmente essa é a principal característica que pode colocar ele à frente dos outros quando ele começar a jogar e mostrar do que ele é capaz. Mas, ainda assim, hoje o Flamengo está bem servido em saída de bola. Mas eu acho que o que colocou o Léo Ortiz como primeira opção do Tite no mercado foi justamente essa condição que ele tem. Tem um perfil que o Tite gosta, que é de liderança, porque quanto mais líderes positivos você tem dentro do elenco, é melhor, porque a tomada de decisão dentro do campo é dos atletas, às vezes uma mudança, alguma coisa, então ele já está, desde a base ele tem esse perfil, né? E é um cara realmente tranquilo na dele, com a maneira dele, se impõe tecnicamente, mas humanamente é um cara também que consegue lidar muito bem nesse sentido, né? Então o Tite não gosta desses caras que às vezes têm personalidade, não personalidade muito forte, mas que pode, através dessa personalidade, gerar algum problema coletivo. Tem que pôr realmente a equipe em primeiro lugar e ele tem esse perfil, então vai ajudar muito. E a Jéssica estava falando sobre as características do Léo Ortiz. Em outro momento da entrevista, ele falou exatamente sobre isso. A gente separou um trecho aqui para vocês. É da minha característica ajudar muito na construção do time. Eu gosto sempre de ressaltar que o principal objetivo de um zagueiro, a principal característica do zagueiro tem que ser na parte defensiva. Lógico que é um bônus essa parte de construção e hoje muito positivo nos dias de hoje, porque a gente sabe como as equipes se portam defensivamente, ainda mais contra um clube contra o Flamengo, e precisa desses jogadores que vão ajudar a construir lá de trás, seja conduzindo, ou seja achando um passe, ou seja num passe mais longo. Então, acredito que o Tite tenha pensado muito nisso, é uma coisa que ele prezava muito já na seleção brasileira, e tem prezado isso no Flamengo. A gente vê os jogadores que tem aqui que tem essa característica também. Então eu chego para agregar, acho que nessa função, mas principalmente focando na parte defensiva primeiro e, logicamente, quando eu puder, na parte ofensiva, ajudar o time construindo, como eu disse, seja em passes curtos, seja em passe longo, fazer o meu papel também. Bom, muito bom chegar num momento como esse, né, já com um clássico e uma semifinal. Um momento importante para o clube, próximo de conquistar mais um título. Então, espero que a gente faça 2 bons jogos contra o Fluminense e consiga chegar à final, para que eu já possa
chegar pé quente, né? Chegar campeão aqui. E acho que é importante chegar nesse momento também, é uma fase decisiva, já entender o tamanho do clube, o tamanho do clássico também. E estou muito empolgado para já chegar amanhã e poder presenciar todo aquele Maracanã, que ele, como eu já falei, é um palco muito importante para o futebol brasileiro. E espero que eu esteja, né? Isso vai depender do treinador, mas acredito que sim. Como eu disse, já estou registrado, estava jogando, então estou em ritmo de jogo e estou preparado se pintar a oportunidade. Em caso de necessidade, um cara que vinha jogando, né? Deve estar lá no Maracanã, sentado no banco de reservas, esperando qualquer eventualidade. Aliás, vamos mostrar aqui para vocês a provável escalação do Flamengo. Quem será que Tite vai colocar em campo para este Fla-Flu neste sábado à noite, hein? A provável escalação é essa daí, ó. Todo mundo já tá meio que sabendo de cor a escalação do Flamengo, né? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas é o favorito ali para a lateral esquerda, né? Com isso, o Matias Vinha deve começar no banco de reservas. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Como costuma ser o Tite também, né? Bastante previsível. Não é de trazer grandes surpresas assim no dia a dia, principalmente quando as coisas estão dando certo, né, Jéssica? E esse é o Flamengo que mais se encaixa quando tem o De La Cruz atuando pelo meio campo, né? O Flamengo, ele encontrou o equilíbrio a partir do Luiz Araújo. Ele até sai no primeiro momento para encaixar o De La Cruz, que é o único reforço que chega já com status de titularidade e que ali não tem muita discussão. Mas o De La Cruz sofre um pouquinho para entender essa dinâmica de atuar pelo lado, mas também chegar por dentro, fazer a construção e também dar o equilíbrio defensivo. Ele que é um atleta que gosta de jogar entre as linhas, então é difícil fazer essa recomposição. Mas aí, a partir do momento da saída do Gerson por problema de saúde, o De La Cruz vai pelo meio do campo e começa a se dar muito bem por ali com a Arrascaeta e a entrada do Luiz Araújo, que faz essa compensação defensiva. Eu só acho, a gente mostrando essa escalação, que o que tende a mudar ao longo do ano, já que a gente está com o campinho aqui, é o Vinha entrando no lugar do Ayrton Lucas, que deve ganhar a posição, e depois, quando o Léo Ortiz entrar, eu imagino que o que o Tite quer é ter um construtor pelo lado direito. O Léo Ortiz pode jogar tanto o lado direito da zaga quanto o lado esquerdo, mas ter o Léo Ortiz construindo pelo lado direito uma linha de 3 e junto com o Vinha, que entra pelo lado esquerdo, tendo o Varela, que sobe muito mais. Porque ele gosta Ele com 3 zagueiros? Não, mas o Varela podendo sair muito mais, vai ser um lateral que Fala sobe. dele no lugar do Fabrício Bruno, no caso, como se fosse. No lugar de um dos dois, do lado direito. Pra ele aqui, pro Léo. Mas tá difícil tirar o Fabrício Bruno do time. Não tiraria o Fabrício Bruno, gente, mas eu acho que é uma das ideias que o Tite tem na cabeça dele ao longo do ano, conforme as coisas forem se desenvolvendo no Flamengo. Mas é um timaço, e acho que o De La Cruz, quando ele atua ali no meio campo, ele tá bem mais confortável em campo para fazer a construção, dar o passe, a gente vê que ele chega com mais liberdade também, né, tendo o Pulgar ali sustentando tudo isso. Que o De La Cruz vai dar certo? Há pouca dúvida, né? Porque é um jogador que vem performando há tanto tempo, vem jogando bem num gigante da Argentina, o River, conquistando títulos. O cara que é titular da seleção do Uruguai. O Arrascaeta, por exemplo, é banco na seleção do Uruguai. O De La Cruz é um titular. Então, essa adaptação é natural, ele vai se encontrando, ganhando confiança e não tenho dúvida de que ele vai ser muito importante para o Flamengo ao longo da temporada. A Jéssica acha que o Vinha vai ganhar a posição ali na lateral esquerda, né? Talvez. Embora eu acho que o Ayrton Lucas ele tem uma característica que eu acho que devia, não sei se devia é a palavra correta, mas eu gostaria que fosse mais valorizada. Pelo menos se eu fosse o técnico, eu faria com que isso acontecesse mais vezes. É deixar o espaço para ele passar, porque ele tem uma força incrível para ir à linha de fundo. Ele é muito perigoso quando ele arranca ali por aquele lado. Ele tem bom cruzamento, bom passe quando vai ali na lateral da grande área. Então eu acho que é algo, tudo bem, o Tite preza muito pelo equilíbrio, mas é algo que não se pode abrir mão. E como você tem um lateral que é um avião nesse aspecto, como é o Ayrton Lucas, acho que é interessante explorá-lo ao máximo, não? Sim, e às vezes a gente fala do Ayrton Lucas como se ele também tivesse... Lógico que ele tem coisas a mais para dar, mas ele defensivamente ele vem cumprindo muito bem porque o sistema ajuda ele e ele também ajuda o sistema. E ele evoluiu com o Tite nesse aspecto. Ele evoluiu muito nesse sentido. E a gente sempre fala dele encontrar realmente mais opção nesse corredor, né, junto com o Cebolinha ou com o Bruno Henrique ou quem joga ali para poder utilizá-lo, porque ele tem essa facilidade, ele tem essa capacidade, né,
ser um escape que de repente, se o cara for acompanhar ele, vai sofrer, porque não é fácil acompanhar um lateral com essa condição que ele tem, com essa qualidade que ele tem. Eu vejo ele e o Vinha muito parecidos, assim, se for ver. Então, é uma escolha aqui que um ou outro vai entregar coisas parecidas. Eu acho eles bem diferentes. Mas O Vinha é quase um terceiro zagueiro. Mas ele mas no Palmeiras ele foi bastante ofensivo. Ele tem muita qualidade para jogar. Ele não tem essa questão de abrir passada. Ele não é uma passada larga como a do Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas também não é de vir tanto por dentro com a bola dominada, mas eu falo assim, se você for olhar, não é nenhum dos dois são unanimidade, né? Então vai depender daquilo que o campo fizer. E eu acho o Ayrton Lucas também um excelente jogador. É que, pelo que a gente entende do que o Tite gosta nos seus times, eu imagino que é o que pode acontecer. Mas, sem dúvida, o Tite tem 2 laterais ali que são incríveis. E a dinâmica do jogo, do time, que vai realmente dizer quem deles vai jogar, né? Ainda tem essa convocação do Ayrton Lucas. Eu acredito que muito também por isso que ele vem fazendo defensivamente, vem aprendendo a dar esse suporte, contendo um pouco essa ansiedade do meio para frente, mas eu acredito também que agora ele vai se soltando. A tendência é ele também melhorar essa parte ofensiva e participar de mais jogadas, de mais gols, só que o time do Flamengo é muito talentoso, né, Felipe? Então, às vezes, aquilo que ele faz pode parecer ainda pouco, para o tanto que esses jogadores têm para oferecer. Né? O Flamengo pede opções, né, para esse jogo, além do Gerson, Gerson, como eu falei, que é isso? Inventou o Gerson, que está fora, né, passou por uma cirurgia de emergência. Gabigol e Wesley também, por motivos de lesão, não participam do jogo. Os dois seriam, em princípio, reservas. Mas o Gabigol, que está tentando se encontrar na temporada, conquistar um espaço novamente, ou reconquistar esse espaço, também está fora. Uma opção a menos para o Tite nesse jogo contra o Fluminense. Vamos trazer informações, antes das informações do Fluminense, hoje Marcos Braz deu entrevista, né, falou ao longo dessa apresentação do Léo Ortiz, e ele falou sobre o Maicon em princípio, porque o Flamengo fez uma oferta ao Shakhtar Donetsk, que é o dono dos direitos econômicos do Maicon, né, ele está emprestado ao Corinthians, e o Braz falou sobre essa proposta que fez ao time ucraniano. Vamos acompanhar. Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta para o Shakhtar. E a proposta foi recusada. É difícil, aí para quem acompanha a gente aqui há 5 anos e 3 meses, a gente fazer uma proposta por um clube em que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Não estou mais na fase de menino nem de amador. Se a gente fez a proposta para o Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta, certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Esse negou. E a gente, por razões internas aqui, a gente entendeu que não deveria ou que poderia fazer uma contraproposta. O tempo foi passando, a gente tinha a situação do prazo do dia 7 e o Flamengo não avançou nesta negociação, em função também da demora que a gente perdeu, posso falar dessa maneira, perdeu muito tempo em relação ao Ortiz. Enfim, então foi isso que aconteceu. Mas eu te respondi, contribuí, mas não vou falar mais do assunto, não quero falar de assunto de jogador que eu não contratei. Mas a narrativa de São Paulo lá é editada. Bom, tá aí o Marcos Braz dando a versão dele, que o Corinthians ou a imprensa de São Paulo, né, dito assim, o que a imprensa divulgou é que o Maicon havia preferido permanecer no Corinthians. O Braz deu a versão dele de que a proposta foi negada pelo Shakhtar quando o Flamengo apresentou, e que o Flamengo havia conversado com o staff do jogador e que havia um entendimento ali de uma possível transferência do Maicon.